ranking de todos os xamãs profissionais de Jujutsu Kaisen. E já se inscreva aqui porque esse tipo de conteúdo aqui dá um baita de um trabalho porque são muitos personagens. Então se inscreva aqui para não perder mais nenhum conteúdo de Jujutsu Kaisen. Utahime Iori. Ela é um xamã de semi-grau 1 e não possui grandes feitos em batalha. Apesar de ser uma professora da escola de Kyoto, ainda assim ela não conseguiu nem mesmo chegar a xamã de grau 1. Além disso, seu poder área restrita a solista não é um poder tão útil assim em batalha e precisa ter um cântico e também a dança da Utahime para que tenha um efeito. O seu poder ela consegue aumentar em até 120% o potencial dela mesma e também de alguém que ela deseja alcance. Sendo assim, a Utahime está no nosso último lugar. Shoko Ieiri. Ela é uma doutora e possui uma grande habilidade na técnica reversa, porém ela não é uma xamã de combate, não tem uma boa luta, ficando somente no suporte. Mas ainda assim, na minha opinião, ela é extremamente importante, porque ela é uma das poucas que conseguem utilizar a técnica reversa, sendo indispensável para muitas missões e também ajudando muitos xamãs. Yuyui. Esse é outro xamã que também não demonstrou nenhuma habilidade de combate, mas também é ótimo suporte. Afinal, ele possui duas habilidades muito boas. A primeira é o domínio simples, e a própria Mei leva o Yuyui para lidar com domínios, pois utilizando o seu domínio simples, ele pode sim conseguir inibir domínios completos através dessa técnica, sendo com certeza uma habilidade quase que essencial para todo xamã. E por fim, a gente ainda tem sua habilidade de teletransporte, que é uma ótima habilidade caso você queira sair com vida de uma luta muito perigosa. Não é à toa que a Mei leva sempre o seu irmãozinho Yuyui para tudo qualquer lugar. Takuma Ino. Esse é um xamã de grau 2, mas ele já poderia ser um xamã de grau 1. Ele queria, porém, a aprovação do Nanami, por isso ele acabou atrasando a sua promoção. E apesar dele não ter tido tanta oportunidade de mostrar os seus poderes, ele possui uma habilidade inata muito interessante, que é a capacidade de se tornar um médium a cobrir o seu rosto. Quando o Ino cobre o seu rosto, ele pode invocar 4 espíritos: o Kaishi, que dispara uma espécie de ferrão que pode machucar o seu oponente, o Reiki, que invoca um líquido que aumenta a mobilidade do Ino, o Ryu, que deixa a sua mão eletrificada. A gente não viu muito bem o que essa habilidade pode fazer, mas segundo o próprio Ino, ninguém sobreviveu a esse golpe antes, é claro, do Toji aparecer. E por fim o Kirin, que a gente nem mesmo viu o que essa habilidade é capaz de fazer. Porém, o próprio Nanami deixou claro que com essa habilidade nata ele não teria problema nenhum em se transformar em um xamã de grau 1. Então é importante dizer aqui que o Ino é mais forte do que aparenta. Agora vai vir o Zein, e é importante eu dizer alguma coisa aqui porque eles foram massacrados. Mas ainda assim deu para ter um pouco de ideia do tamanho do potencial de alguns dos Zenin. Por isso eu fiz um chute, uma estimativa de qual é o poder de alguns deles e botei aqui nesse ranking. Nobunaga é líder da divisão Kukuro, uma divisão de membros do clã Zenin que não possuem habilidades inatas. Apesar disso, ele pareceu ser bem forte e soube lutar muito bem por um tempinho contra Maki. Sendo assim, mesmo não possuindo habilidades inatas, ele aparentemente é um mestre na espada e luta muito bem, por isso merece um ranking um pouco mais acima. Hanta, xamã de grau 1 e possui uma habilidade de paralisar o seu oponente somente ao vê-lo. Esse é com certeza um dos melhores suportes que a gente já viu no mundo de Jujutsu Kaisen. E ele é tão bom nessa paralisia que ele conseguiu paralisar a Maki por um bom tempo. Lembrando que a Maki é um xamã extremamente forte e com um corpo abençoado. Ainda assim, o Hanta conseguiu pará-la por um tempinho, sendo esse um feito impressionante. E outra coisa que eu quero dizer aqui sobre os xamãs do clã Zenin.
Alguns deles, se você for procurar no Databook ou em qualquer outro lugar, você vai ver que eles são xamãs de grau 1 especial. E esse especial nada mais é do que uma burocracia. Xamã de grau 1 especial é a mesma coisa de xamã de grau 1, só que com um prestígio um pouco maior. Já que eles são de uma família muito importante, eles acabam ganhando esse título simplesmente para se mostrar para os outros mesmo. Então não liga muito para esse xamã de grau 1 especial não. Yoshinobu Gakuganji. Ele é o diretor da escola de Kyoto e é muito respeitado pela sociedade Jujutsu. Possui uma habilidade que faz com que ele consiga amplificar ondas sonoras, à toa que ele utiliza uma guitarra como arma, e quando ele foi enfrentar o Yaga, ele foi reconhecido como um bom combatente. Então, apesar de ser um velhinho, ele ainda assim é muito respeitado e eu acredito que ele tem o potencial para estar nesse ranking, nessa posição. Shojuro Zenin, também um xamã de grau 1 especial e membro do clã Zenin, sendo ele o mais antigo em atividade do clã Zenin. Possui uma habilidade muito interessante de manipular a terra e conseguiu criar mãos de pedra que acertaram a Maki e saíram do chão. Eu pessoalmente fiquei impressionado com essa habilidade e por isso principalmente eu coloquei nesse ranking, porque me pareceu ser uma baita de uma habilidade. Jinichi Zenin é outro xamã de grau 1 especial e um dos membros mais importantes do clã Zenin. Possui um bom combate corpo a corpo e consegue criar punhos gigantescos que foram capazes de destruir completamente a casa onde eles estavam. E apesar de não ter dado tanto trabalho assim para Maki, ele aparentemente era alguém respeitado e que possuía bastante poder de combate. Infelizmente, a Maki fez parecer muito fácil derrotar esse cara, mas não o subestime, ele é alguém muito poderoso. Ogizen, também um xamã de grau 1 especial, irmão do Naobito Zenin. Ele se autoproclamou como um dos mais fortes de todo o clã. E ele mesmo disse que não perde em nada para o seu próprio irmão. E assim, isso daqui foi uma fala do próprio Ogi. Ele disse que realmente é muito forte, a gente não pôde ver, basicamente a gente nem viu o seu poder em ação, mas eu vou dar um crédito pro cara, eu vou acreditar na fala dele e acreditar que ele é quase tão forte quanto o Naobito, por isso que eu deixei ele aqui nesse ranking. Porém, ele acabou sendo morto tão rapidamente que, infelizmente, isso daqui é um palpite mesmo. Não tem como a gente saber e nem estimar o verdadeiro poder do Ogi. Nanami, Kento Nanami, xamã de grau 1, extremamente respeitado por todos. Possui uma habilidade que não é grande coisa, que é a sua habilidade 7 terços. Mas, mesmo não sendo uma habilidade tão especial assim, ele consegue aplicá-la com maestria. Além disso, Nanami fez um pacto da hora extra, em que ele consegue um boost de poder depois do seu horário de trabalho. E eu vou dar um crédito aqui para o Nanami, principalmente graças à sua manipulação de energia amaldiçoada. Ele não possui um poder tão chamativo, um poder tão bom assim, mas me pareceu que ele é bem capaz, bem competente na manipulação da energia que ele tem. Ele até mesmo conseguiu resistir a uma transmutação do Mahito. Então isso demonstra que ele tem boa manipulação de energia amaldiçoada e também ele apareceu bastante. Então eu vou colocar à frente desses outros integrantes do clã Zenin simplesmente porque ele teve a oportunidade de mostrar todo o seu potencial. Mas não fique aí acanhado achando que o Ogi, por exemplo, é mais fraco do que ele. Provavelmente ele pode ser mais forte do que o Nanami, mas a gente não sabe, a gente não viu o potencial do Ogi, por exemplo, o Ogi Zenin, e a gente viu o potencial do Nanami. Por isso que eu coloquei o Nanami um pouco mais acima nessa lista ranqueada. Mei Mei. Essa é uma xamã de grau 1 que chegou ao auge do seu potencial físico. A história da Mei Mei até que é bem interessante. Ela deu tudo de si para alcançar o melhor físico possível e depois ela chegou a um patamar que não a agradava ainda. Por isso, ela conseguiu criar pactos com a sua habilidade inata de controlar os corvos, fazendo com que ela ganhasse então uma habilidade muito impressionante, onde ela cria corvos kamikazes que são capazes de destruir maldições de grau 1.
E na minha opinião, essa habilidade, apesar de originalmente ser bem simples, somente controlar corvos, ela conseguiu transformar essa habilidade num baita de um poder e com certeza muitos xamãs teriam extrema dificuldade de lidar com esse poder, sendo com certeza uma das xamãs de grau 1 mais poderosas que a gente tem conhecimento. Masamichi Yaga. Ele é o diretor da escola de Tóquio, mas poderia ser um xamã de classe especial. Seu poder é criar bonecos que podem ajudar no combate. Porém, ele poderia ser muito mais forte ao conseguir criar um exército de seres autônomos, como por exemplo o Panda, se ele quisesse. A gente também não viu o Yaga em ação, mas é dito que ele é um exímio lutador e que é um oponente muito complicado quando se enfrenta ele ao lado do seu exército de bonecos. Mas adoraria ver o Yaga com o seu potencial máximo de xamã de classe especial, porém a gente sabe que isso seria impossível. Naoya Zen, xamã de grau 1 e o prodígio do clã Zen, possui uma habilidade muito complicada e é a mesma do seu pai, a habilidade de projeção. Mas o Naoya conseguiu controlar esse poder muito bem e conseguiu dar um baita de um trabalho para Maki, se provando ser o mais forte do clã Zenin naquele momento. Mais tarde, ele vira uma maldição vingativa e se torna muito mais forte. Mas nesse ranking aqui eu só vou considerá-lo na forma humana. Por isso que ele está atrás do Naobito Zenin, líder do clã Zenin e o xamã mais rápido depois do Satoru Gojo. Ele é extremamente poderoso e deu para perceber o quão habilidoso ele é ao enfrentar o Dagon e quase derrotar essa maldição de classe especial sozinho. Se o Dagon não tivesse expandido o seu domínio, provavelmente o Naobito conseguiria derrotar essa maldição sem a ajuda dos outros, demonstrando que apesar de ser um xamã de grau 1, ele conseguia lidar com muitas maldições de grau especial sozinho, o que demonstra realmente Naobito é muito forte. Tengen. E esse daqui não é um combatente, mas é a espinha dorsal do mundo Jujutsu. Coloquei ele nessa posição por ser mestre de barreiras, sendo que ele não só fez uma barreira que cobriu todo o Japão, como também todas as barreiras das escolas do Japão. Ele consegue impedir praticamente todo mundo de entrar em contato com ele, além de criar labirintos quase impossíveis de serem solucionados. Fora que o maior exemplo do seu potencial foi a criação de uma barreira que conteve um buraco negro. Isso com certeza é um baita de um feito, e apesar do Tengen não ser um lutador, merece um grande destaque nessa lista. Yuki Tsukumo, xamã de classe especial, possui a habilidade de criação de massa virtual, o que dá a oportunidade para Yuki dar golpes incrivelmente pesados sem o problema de sofrer com todo esse peso. É como se ela desse um golpe de um elefante na velocidade de um guepardo. Além disso, ela também possui um domínio completo, que a gente não viu, mas sabemos que ela é capaz de utilizar um domínio completo e também um domínio simples, fora sua técnica reversa. Ela também é uma ótima combatente e é o pesadelo das maldições, isso porque ela consegue destruir qualquer maldição com apenas um golpe através de sua técnica. Se tirar o limitador do seu poder, ela consegue até mesmo criar massa infinita, ou seja, criar um buraco negro, sendo então capaz de destruir o mundo inteiro através de sua habilidade. Satoru Gojo, de longe o xamã mais poderoso, mais forte de todos dessa lista. Possui a habilidade dos 6 olhos e também do ilimitado. Tem o poder então do azul, vermelho, Mugen, que é a sua invulnerabilidade, e o próprio roxo. Além também de ser o xamã mais rápido de todos, ele tem uma das porradas mais doídas de todas. Fora que também é o melhor lutador no corpo a corpo que já apareceu até o momento. Possui uma baita de uma expansão de domínio, técnica reversa, sabe utilizar o domínio simples e ainda a emoção das pétalas decadentes. O cara é simplesmente um monstro. E eu não sei se você sabe o quão absurdo é o Satoru Gojo, mas ele é tão absurdo, mas tão absurdo, que se ele quisesse, ele dominava o mundo inteiro sozinho. Ele não precisaria da ajuda de ninguém. Isso é o nível de poder do Satoru Gojo. É claro, se a gente tirar o Sukuna, né? O Sukuna é o único que bate de frente ali com o Satoru Gojo. Caso contrário, o Satoru Gojo passaria o rodo no mundo inteiro. O bicho é
um absurdo. Sendo esse o ranking dos profissionais de Jujutsu Kaisen até o momento. É claro, eu deixei de fora os alunos, que também já são xamãs de grau 1, mas eles ainda são alunos. Por isso, se você gostou desse vídeo e quiser uma parte 2 aí com o ranking dos alunos, é só você pedir aqui embaixo que um dia eu posso fazer para vocês, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais!